A paz do Senhor para os nossos irmãos e amigos, nós queremos nesta oportunidade trazer mais um assunto da palavra de Deus nessa noite. Nós vamos trazer algo sobre Apocalipse mais uma vez e queremos falar hoje sobre as 7 taças da ira de Deus. Esse é o nosso assunto desse vídeo agora, sobre as 7 taças da ira de Deus, que acontece no último período da grande tribulação. Quando as 7 taças forem acontecer, já tem acontecido os 7 selos, as 7 trombetas, aí vem as 7 taças. Veja que observa essa questão desses castigos, desses acontecimentos escatológicos no período da grande tribulação. Não precisamos nos assustar ou muito menos nos espantar com os acontecimentos. Se bem que muitas pessoas tentam colocar todos esses acontecimentos do Apocalipse como algo espiritual ou como algo que já aconteceu. Mas quando você para estudar essas questões das 7 taças, das 7 trombetas, dos 7 selos, você observa que ainda não aconteceu algo nessa magnitude. Por exemplo, na questão dos 7 selos, logo na primeira parte, na abertura do 6º selo, acontece um terremoto de maneira assombrosa. Quero dizer, narrar o texto para você ver em Apocalipse 6, versículo 12, e do versículo 12 ao 17, que diz assim: E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, um terremoto, e o sol se tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se em sangue, como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lançada de si os seus fígados verde, abalando por um vento forte. E o céu se atirou como um livro, porque se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Deixa-me dizer, nunca se ouviu falar na história que houve um tremor de terra, um terremoto, um tsunami que mudou as ilhas do lugar. E aqui tem algo nessa proporção. Ela é algo o maior, esse medidor que tem aí, que o povo fala, o terremoto foi de, digamos assim, 9 pontos não sei o que na escala Richter. Ou seja, ele não vai dar conta de medir esse grande tremor que ainda está por vir. Pois bem, então são atitudes como essas. Agora imagina aonde essa questão das 7 taças, que é algo muito mais forte. Nós vamos então encontrar isso no livro de Apocalipse, no capítulo de número 16. O capítulo 16, o versículo de número 1. Está escrito assim a palavra de Deus. E ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Para você que nos acompanha, eu estou utilizando a versão Almeida, revista e corrigida. Veja a primeira taça da ira de Deus derramada, a primeira das 7. Observa os acontecimentos. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adorava a sua imagem. Então se percebe que essa primeira taça vem com uma ferida, vem como uma doença que causa nos homens que têm a marca da besta, a marca, o sinal da besta, o número do seu número, uma ferida, uma chaga mortal, uma chaga má, uma ferida na pele deles que vai ser algo horroroso, muito difícil para quem estiver nessa época. Isso nós lemos em Apocalipse 16 e 2. Mas vamos para a segunda taça. Esses acontecimentos não se sabe de qual é a intensidade, quanto tempo demora de um para outro, de uma taça para outra taça ser derramada. Mas aqui está a segunda taça.
E o segundo anjo derramou as suas taças no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Já vimos falar de alguns acidentes, de algumas questões ambientais, aonde parte de animais ou coisa parecida, alguns lugares, inclusive de peixes, são os que mais sofrem, mas nunca se ouviu falar num algo tão terrível dessa natureza, onde o ser vivo do mar morre, a água se torna em sangue, não é derramamento de óleo, não foi um cargueiro de óleo que derramou, não. A água se tornou como sangue, exatamente como Moisés fez lá no rio Nilo naquela época. Então, essa é algo que ainda está para vir. Não se engane com alguém por aí afora, até talvez bem intencionado, que queira dizer que essas coisas são simbólicas, essas coisas são figurativas, que não é não. Aqui, nesse ponto aqui, o mar é literalmente, não é igual o mar do capítulo 13 de Apocalipse. O mar do capítulo 13 fala de nações, mas esse mar aqui, aonde fala mar e logo em seguida fala peixe, é realmente o ser vivo, é realmente o mar propriamente dito como nós conhecemos. Todo o ser vivo, veja, morreu. E morreu no mar toda a alma vivente. Apocalipse capítulo número 13, 16, versículo 3. E então, quando alguém, mas olha, fala em alma. Para você que não sabe, quando a Bíblia se refere em morte de animal, a Bíblia costuma dizer que a sua vida, a sua alma, a vida dele está no sangue. Se bem que não tem alma. Quando a Bíblia se refere à alma desses animais, se refere ao sangue. Inclusive, aí daí vem a proibição de comer sangue, não de doar sangue. Não confunda as coisas. Então, prosseguimos aqui para a terceira taça. E a terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornou em sangue. Veja bem, a primeira atinge o mar, mas a segunda atinge os rios. Aí, veja bem, não tem para onde o homem ou a mulher fugir desses castigos, dessas coisas que estarão acontecendo, desses abalos, desses acontecimentos na natureza. Hoje mesmo tem alguém por aí, você pode às vezes encontrar em site, pesquisar sobre isso, gente comprando, aconselhando a comprar chácara, a se afastar da cidade, a ir para a roça, a ir para as montanhas, a ir não sei mais para onde. Tudo é ilusão. Ninguém vai conseguir fugir desse castigo, dessas coisas, a não ser aqueles que aceitarem Cristo como Salvador e serem tirados da terra antes desta grande tribulação. Porque aonde houver mar, vai haver sangue, vai morrer os seres vivos. E aonde houver rio e fonte d'água, a terceira praga, a terceira taça, atinge isso. Então vai viver o quê? A situação é realmente calamitosa. Já ouviu falar em algo dessa natureza, pelo menos em algum país, onde todos os rios, onde todas as fontes d'água aconteceu isso? Ainda não. Pois é algo jamais visto. É por isso que a Bíblia chama esse período de a grande tribulação. Tudo lá é muito grande, sofrimento grande, os problemas grandes, a aflição grande, a dor grande. Prosseguindo ainda, ele prossegue dizendo, que aqui, morreram nos rios e nas fontes das águas. Não é só nos rios, nos nascentes, nos olhos d'água também. Tornou tudo sem sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és o que era e és santo, eis porque julgaste essas coisas. Visto que como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deres sangue a beber, porque disto são merecedores. Veja, o Senhor, através da fala desse anjo, está dando recompensa ou pago pelo derramamento de sangue que já foi feito por muitas e muitas pessoas, inclusive sangue de justo, homens, mulheres e crianças que já foram mortos
injustamente por aí fora, alguns simplesmente por professar a fé em Deus, por acreditar no único Deus verdadeiro, por se entregar a Ele. Vai chegar o dia do juiz, vai chegar o dia do acerto de conta. Arrependa-se, muda de vida. Esses acontecimentos da grande tribulação têm uma finalidade: trazer com que com isso os homens se arrependam, os homens mudam. Veja, na terceira taça, na quarta taça vai dizer sobre isso. Porque Deus não quer que as pessoas permaneçam nesse erro. Essas coisas vêm no intuito da pessoa cair em si e dizer: eu preciso mudar de vida, eu preciso melhorar. Essa situação minha não dá para prosseguir assim, porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus não tem prazer na condenação de ninguém. Ele quer salvar. E Ele é capaz de usar de meios, até às vezes permitir aperto, situação dolorosa, para que a pessoa possa reconhecer, assim como um pai ama um filho e às vezes corrige no intuito dele parar com aquele mal, com aquela mal atitude, assim Deus é capaz de fazer com a gente, porque que filho há que o pai não corrija? Prosseguindo então para a quarta taça. A quarta taça. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Que abrasasse os homens com fogo. Muitos reclamam do grande calor, sol quente. Aqui no nosso estado, no Mato Grosso, é muito quente. A nossa Cuiabá, quem já morou na capital, a gente sabe que é muito, muito quente. Mas não se compara nada com esse calor ou com o sol abrasando os homens. Exatamente, é como se brasas, fogos estivessem queimando a pele. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemavam o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Não se arrependeram, mesmo no sofrimento, mesmo sendo abrasados. Olha, não é de se admirar que hoje tem pessoas passando sofrimento ou dificuldade por aí, mas não cai a ficha, como alguém costuma dizer: olha, eu preciso mudar de vida, esse caminho que eu tenho é um caminho de morte, é um caminho de dificuldade. Sabe, Deus te ama e tem um plano na sua vida. Vamos então para a próxima. Aí vem outra questão: quem é que consegue se livrar do sol? A não ser por um espaço de tempo? O pessoal que mora na região do Polo Norte, né, onde o sol às vezes passa até 90 dias sem aparecer, em épocas do ano, mas também às vezes passa até 90 dias sem se pôr. É exatamente isso que você está ouvindo. Imagina nessa época de grande calor, né? Vamos para a quinta taça. A quinta taça que diz: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemavam de Deus e do céu, e não se arrependeram das suas obras. Apocalipse 16, 10 e 11. Mesmo sofrendo, mesmo na dor, não se arrependeram. Deviam se arrepender, deviam mudar, mas continua na sua situação e de pecado e de errado e ainda blasfemando de Deus. Veja para nós a sexta taça, melhor dizendo, a sexta taça, já estamos concluindo. Quando diz: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrate, e as suas águas secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Todo-Poderoso. Grande dia, o dia do Senhor, o dia do Senhor, o dia de Cristo. Tessalonicenses 2 e 2. Fala disso, né? É nesse dia de castigo, senhores e senhoras que nos ouvem. Veja bem, espíritos de rãs que fazem prodígio. Nem todo milagre ou toda sinal que, principalmente nessa época que nós estamos vendo, provém de Deus. Saiba que o inimigo de nossas almas, ele tem poder para enganar também, fazer sinais de mentira. Atento para isso, principalmente
nessas últimas épocas, onde o engano, a mentira, o erro, está cada vez mais se proliferando por aí afora. Ah, mas lá também cura, lá também faz isso. Olha, da onde está vindo essa situação deve ser perguntado. Vamos para a última taça. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, e trovão, e relâmpago, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Esse é maior do que aquele outro, hein? Maior do que aquele do sexto selo, logo no começo da tribulação. Maior do que aquele que acontece no metade da tribulação, aonde as duas testemunhas sobem e cai parte da cidade de Jerusalém é destruída. Maior, esse é maior. Nunca, diz o texto, como que houve um na terra. Tal foi esse tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhes dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Já dissemos em vídeos anteriores que a grande tribulação é um período de ira, a ira de Deus, a ira do Cordeiro. Não adianta os mesmos tribulacionistas querer dividir ira dos homens em ira do homem contra o homem, é só ira de Deus, viu? É a ira de Deus. E não tem esse negócio de que a igreja vai estar na época da ira dos homens contra os homens. Para que dias tão mal para a igreja? Já basta. Seja fiel agora e ele te livrará da grande tribulação. Então, da ira de Deus e toda a ilha, veja, a proporção. O que acontece com esse último e grande terremoto da história da humanidade? Veja, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento, aproximadamente 34 quilos. E os homens blasfemavam de Deus por causa da grande praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. Prezados que nos ouvem, essas coisas nunca aconteceram algo na história passada. Vai acontecer depois que a igreja sair da face dessa terra. Então, seja você uma igreja, viva como igreja, dê testemunho de igreja e aguarde a volta de Jesus para não passar por esse período, porque quem aqui ficar sofrerá duras, terríveis consequências destas pragas, desses males, e não tem para onde fugir, não tem para onde correr, não tem para quem gritar, porque a ira de Deus, o Deus vai estar furioso contra um pecador que teve toda a chance do mundo para se arrepender, para se converter e não aproveitou. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que você e eu e nós nos preparamos para o dia da volta de Cristo, para não ficar para esse momento de ira que vai vir sobre a face da terra. Deus abençoe a sua vida. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.